Jesus, amém? Pode se assentar, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor em Jonas 1. Jonas 1. Vamos ler até o 17. Jonas 1. Vai exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. E assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar uma grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu até o lugar do porão e deitou-se e dormiu um profundo sono. O mestre do navio, chegando a ele, lhe disse: Que estás dormente? Levanta-te e volta-te teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia a cada um aos seus companheiros: Vinde e lançai-nos sorte, e saibamos, por causa de nós sobreveio este mal. Lançaram a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-me tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se acharam de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabíamos homens que fugiam diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Então, entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia engrandecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Dentro do inferno gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Amém? Essa passagem vai nos falar desse homem chamado Jonas. E como eu comecei a estudar esse texto, essa mensagem, essa palavra, eu pude entender que somente 2 personagens na palavra do Senhor, na Bíblia, que dormiram diante de uma tempestade: nosso Senhor Jesus e Jonas. Jesus e Jonas dormiram durante uma tempestade. Só que Jonas estava fugindo da sua missão e Jesus obedecendo a sua. A diferença é que Jonas estava fugindo da sua missão e Jesus estava obedecendo a sua missão. Jesus estava indo a uma missão e até quando ele dormia, ele estava obedecendo à vontade de Deus.
A passagem, a palavra do Senhor vai me lembrar lá em Marcos 4, Mateus 8, Lucas 8, que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, destino para Gadara. O que Jesus foi fazer lá? Ele realizou a libertação de um homem que possuía um espírito maligno dentro de si, uma legião de demônio. Lá o Senhor vai me relatar que Jesus chegou até Gadara, expulsa o demônio daquele homem, aqueles demônios caem sobre os corpos se lança a precipício abaixo. E nesse texto nós vamos ver que Jesus, ele dormia, antes de chegar até a cidade de Gadara, Jesus ele dormia na polpa do barco. Quando se levantou um forte vento e um vendaval, e as ondas lançaram sobre o barco, de forma que o barco se enchia de água. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que perecemos? Não te importa que morremos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Mar, aquietai-vos, acalma-te, o vento se aquietou. O fato de você estar obedecendo a Deus não te ausenta de passar por tempestade. Nem o fato de você estar desobedecendo a Deus também te ausenta dela. Jesus estava obedecendo a vontade de Deus quando foi até aquela cidade de Gadara. E Jonas estava desobedecendo a Deus quando o Senhor mandou ele para Nínive e ele foi para Tarso. E ambos os dois passaram por diversidade. E os dois passaram por tempestade. Então não importa qual é a situação, nós de qualquer forma um dia passaremos por tempestade e diversidade. A diferença é: melhor estar na tempestade, na obediência com Deus, do que nas tempestades desobedecendo a vontade e o querer do Senhor. Aleluia. Para quem obedece, a tempestade vem para nos fazer crescer, aumentar o nosso nível de espiritualidade, aumentar o nosso nível de comunhão com Deus, aumentar a nossa maturidade com Deus. Para quem desobedece Deus, a tempestade vem para nos acordar, para nos colocar no caminho certo, para nos colocar na direção correta. É melhor passar na tempestade, na obediência com Deus, do que passar na tempestade, na desobediência sem Ele. A Bíblia vai relatar que o Senhor fez que uma grande e violenta tempestade atingisse aquela embarcação a qual Jonas estava viajando. Os marinheiros ficaram apavorados e começaram a clamar, cada um ao seu dedo, e jogaram ali cargas ao mar. No intuito dali do barco ficar mais leve e as ondas não vir com tanto impacto sobre o mar, eles começam a jogar todas as suas fazendas sobre o mar. No entanto, a Bíblia vai nos relatar que Jonas ele dormia um profundo sono. Provavelmente Jonas estava cansado de tanto caminhar, assim como Jesus também estava cansado de tanto levar a sua palavra, de curar, de fazer seus milagres. E ali ambos dormiram. E Jonas dormiu um profundo sono. O capitão da embarcação desperta Jonas para clamar o seu Deus. Muitas das vezes, Deus permite que a aprovação venha para nos despertar espiritualmente. Vou ler novamente. Muitas das vezes, Deus permite que a aprovação venha para nos despertar espiritualmente. A inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Olha aí. Muitas das vezes nós entramos no automático. Meu Deus. É vir para a igreja e ir para casa. Vir para a igreja, vir para casa. Vir para a igreja e ir para casa. E nós entramos nessa inércia espiritual. Uma sonolência espiritual. Muitas das vezes Deus faz o deserto chegar, a tempestade chegar, para nós acordarmos do sono. E começarmos a orar mais, começarmos a ler mais a palavra, se consagrar mais, jejuar mais. Então eu entendo que Deus ele faz a tempestade também para nos tirar da sonolência espiritual. Voltando para a Bíblia, os marinheiros decidem lançar a sorte para saber quem era o culpado. E a sorte vai cair sobre Jonas. Os marinheiros entenderam que ele era o culpado e questionaram sobre quem ele é. Os marinheiros não sabiam que Jonas era profeta. Perguntaram para Jonas: Jonas, qual é a tua ocupação? Quem és tu, Jonas? De qual cidade você vem? Sabe por quê? Porque quem desobedece à vontade de Deus perde a sua identidade. Quem desobedece à vontade de Deus, ele perde a sua característica. Ninguém sabia quem era Jonas, porque Jonas estava tendo uma atitude que desagradava a vontade de Deus. Desagradando a vontade de Deus,
nós perdemos a nossa identidade. Meu Deus. Cuidado com a sua identidade. A nossa identidade não é física. A nossa identidade não é terrena. A nossa identidade, ela é celestial. Aleluia. Como costumo falar, nós estamos aqui, mas não somos daqui. A Aleluia. palavra vai nos dizer que com a tempestade aumentando, os homens do navio questionaram a Jonas sobre o que eles deveriam fazer com Jonas. Jonas, ele vai se oferecer como sacrifício para salvar a vida daqueles homens. E os marinheiros, eles vão tentar se esforçar até chegar à terra firme, porque eles sabiam que se eles jogassem Jonas ao mar, mediante aquela tempestade, certamente Jonas poderia morrer. No verso 14, no fim eles desistiram e pediram perdão ao Senhor por terem jogado Jonas ao mar. No verso 15, quando Jonas foi jogado ao mar, a tempestade cessou. No verso 16, o Senhor acabou sendo adorado pelos marinheiros no barco. No verso 17, o Senhor fez então que Jonas fosse engolido por um grande peixe. Jonas não morreu no mar, porque o peixe o engoliu, dando-lhe uma carona. Lembra que os marinheiros estavam com medo de jogar Jonas no mar, porque se Jonas caísse no mar, certamente Jonas iria morrer. Mas Deus, ele preparou ali um peixe para que engolisse Jonas, para que Jonas não morresse naquele mar. E no ventre do peixe, Jonas estava protegido de ficar à deriva no mar, ou de morrer afogado. Aí eu começo a entender que a provação, muitas das vezes, pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. A disciplina corretiva de Deus para nós, para nos proteger de um mal que está por vir. O medo deles era que Jonas, ao ser jogado no mar, ele pereça, ele morra. Mas Jesus, ele vai preparar um grande peixe para que engolisse Jonas. O medo era de Jonas morrer, mas Jonas não morreu. Jonas ficou protegido dentro daquele grande peixe. Lá ele se sentiu no inferno, mas o Senhor protegeu Jonas. Amém. O natural do ser humano ali é achar que Jonas ia morrer. Mas Deus não deu morte, deu livramento. Mesmo dentro de um grande peixe, Deus deu livramento para Jonas. Era melhor Jonas estar dentro do grande peixe do que certamente Jonas morrer no meio da tempestade. Então Deus faz muitas das vezes um processo vir, uma adversidade vir, uma luta vir para nos proteger de algo futuro. Meu que possa acontecer lá na Deus! frente. Isso, Jesus! Meu Deus! Irmãos, mas por que Jonas não quis ir para Esse Nínive? Jesus sai bem depois, hein? Os irmãos de Nínive era conhecido pela crueldade que ele fazia contra os inimigos. Por isso Jonas prefere ver a destruição da cidade de Nínive do que a salvação do povo. Porque ele era um povo cruel, ele era um povo mau. Muitas das vezes, irmão, levar a palavra do Senhor para quem nos traiu não é algo fácil. Levar a salvação para quem fala mal de nós, muitas das vezes não é fácil. Tem pessoas que têm sua facilidade, conseguem, mas muitas pessoas não conseguem, é difícil. Levar a salvação para um homem que mata, que destrói, que estrupa, que faz tragédia, não é fácil. Certamente é difícil, mas eu lembro da palavra do Senhor em Romanos 12, que diz assim: jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entrega a sua ira a Deus, porque está escrito: de mim é a vingança e eu retribuirei. Porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Jamais te entregue o mal como vencido, mas vença o mal com bem. Jesus é totalmente diferente. É verdade. Como o nosso irmão Giovanni falou aqui, nossa natureza humana é vingativa, querer o mal. Não, ele estupou, ele assassinou, ele matou, ele tem que ir para o inferno, ele tem que padecer. Nós somos assim. Mas Deus fala assim para nós: não entregue o mal com o mal, não pague o mal com o mal. De mim é a vingança. Amém. Faça o bem, planta o bem, colhe o bem, continue fazendo a vontade e o querer do Senhor. Nós vamos analisar a palavra e vamos perceber que Jonas, na história, ele vai descer 4 vezes. Ele desce para Jope. Na segunda vez, Jonas desce para dentro do navio, lá ele entra em sonolência, ele dorme. Depois Jonas, ele entra para dentro do mar, ele é jogado dentro do mar.
E na quarta vez, Jonas ele é engolido para dentro de um grande peixe. Lá dentro, ele se sente no inferno. Percebe que Jonas só descia cada vez mais. Porque quem desobedece a palavra do Senhor, certamente não sobe, ele desce. Meu Deus. Quem desobedece o querer, a vontade do Senhor, não vai subir. Meu Deus. Se eu obedecer a palavra do Senhor e fazer conforme todo o seu mandamento, eu vou subir. Mas se eu desobedecer, eu vou fazer igual Jonas, vou descer. Meu Deus. Lá no final eu vou me sentir dentro do inferno. E lá certamente nós iremos. Por isso nós temos que cada dia mais obedecer a palavra do Senhor. Nós só temos que descer os degraus de humildade na presença de Deus. Descer só se for para estar aos pés do Senhor. A desobediência não nos faz crescer, mas a obediência a Deus nos faz crescer cada dia mais e mais como cristãos e servos do Senhor. Amém. Para resumir essa palavra aqui para os irmãos nessa noite, para passar a minha oportunidade, nós percebemos que Jesus e Jonas passaram por diversidade. Os dois estavam dormindo no barco e veio a tempestade e alcançou a embarcação a qual os dois estavam, claro, em locais diferentes, em momentos diferentes. Mas Jesus estava obedecendo à vontade de Deus e Jonas desobedecendo à vontade e o querer do Senhor. Então começa a entender que a tempestade ela vai vir, independente da situação, independente do quadro, seja de obediência a Deus ou desobediência a Deus. A tempestade vai vir, mas é melhor estar na tempestade com o Senhor do que sem Ele. Porque pode até parecer que na tempestade Deus está dormindo, pode até parecer que Jesus não está respondendo a minha oração, pode até parecer que Jesus não está lá, mas Ele vai estar no barco. Aleluia! No momento certo Ele vai se levantar e falar assim: aquieta-te, mar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.